Fala Escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai falar do Corsa Wind, a versão de entrada de um dos carros mais populares já vendidos aqui no Brasil. E não é um Corsa Wind qualquer, é o Corsa Wind que a gente vê bastante lá no canal Garagem TNK, canal esse que eu vou deixar aqui no cardzinho, tá? Estamos falando aqui de um Corsa Wind do ano de 95, né? Então nós temos aqui um motor moderno, né? 2.0 turbo, 3,5 kg de pressão. Só que não, nós temos aqui 1.0 8 válvulas família 1 da GM, que entrega 50 cavalos e 7,8 kg de torque. Esse carro possui injeção eletrônica monoponto, ou seja, EFI, de apenas um bico. E logo no ano seguinte veio o Wind MPFI, que conta com 4 bicos injetores e entrega 60 cavalos a 8,3 kg de torque. O Corsinha nunca teve o propósito de ser um carro super esportivo e os números não mentem, né? Nós temos 845 quilos que são levados de 0 a 100 na faixa dos 19 segundos. Esse Corsa que estamos analisando é um Corsa bem completo, pois ele conta com alguns opcionais da época, como um apoio de cabeça traseiro, limpador e desembaçador do vidro traseiro, vidros elétricos e também a opção de ventilação quente e também frio. O Corsinha ele contava com algumas versões, inclusive algumas especiais, como o Champ 98, o Corsinha Piquet, mas eu vou falar aqui nesse caso das versões mais comuns, que a gente mais encontra nas ruas. Corsa Wind 1.0, Corsa GL 1.4 de 60 cavalos e 11 kg de torque e o raríssimo GL 1.6, que já tinha 92 cavalos e 13 kg de torque. E também tinha o Corsa Pickup, que era 1.6, e claro, a gente não pode esquecer do Corsa GSI, com aquele motor 1.6 de 108 cavalos e 14,8 kg de torque. A versão analisada é a de entrada, ou seja, o Wind, sem direito à pintura nos para-choques, maçanetas ou retrovisores. Conta com rodas de ferro aro 13, com pneus 145/65, mas essas medidas são difíceis de encontrar. Por conta disso, a gente está utilizando pneus 165/70, permanecendo o aro 13. Detalhe que o Corsa Wind ele não tinha opção de roda, tá? Roda de liga leve. Ele vinha apenas com essa calota central. Já a versão GL você tinha como opcional a roda de liga leve, aro 13 também, com pneus 165, perfil 70. E claro, na versão GSI, a roda de liga leve era de série, aro 14 e era exclusiva dessa versão, com pneus 185, perfil 60. Fenômeno muito comum hoje são os esportivos de adesivo, coisa que na versão GS desse carro não tinha absolutamente nada desse conceito que a gente vê hoje, né? Realmente a versão GSI tinha um motor de 1.6 de 108 cavalos, além de uma geometria de suspensão completamente diferente de qualquer outro Corsa e também a relação de marchas é completamente diferente, elas são marchas um pouquinho mais curtas. Falando aqui da traseira do Corsa, nós tínhamos algumas diferenças quando a gente estava falando do modelo 4 portas para o modelo 2 portas como esse, tá? O modelo 2 portas é basicamente isso, tá? Já o modelo 4 portas, a gente tinha uma lanterna diferenciada, ela basicamente cortava aqui, tá? E aqui nós tínhamos uma janela vigia também. Outro detalhe interessante deste modelo é que o dono, no caso o Thiago, mandou fazer uma ponteira diferenciada, tá? Com escapamento diferenciado, que está dando um ronquinho um pouquinho mais emocional para o carro. Falando de porta-malas do Corsinha, aqui nós temos abertura manual, claro, capacidade 240 litros. E para a gente comparar um pouco com os outros carros que a gente encontra hoje, por exemplo, um Mobi, a gente tem 215 litros. Aqui, lembrando, 240 litros nós temos no Corsa. 215 num Mobi e numa Renegade 320 litros. Falando aqui do acabamento, nós temos plástico aqui nas laterais, a tampa tem um revestimento em tecido, que a gente com certeza não vai ver mais nos carros hoje em dia. Aqui na traseira do banco nós temos uma chapa de metal com uma iluminação,
tá? Aqui na esquerda do porta-malas e, claro, a gente encontra ali algumas partes em lata aparecendo, mas aqui na entrada e saída do porta-malas a gente tem um plástico aqui para proteger, para não ficar riscando direto a lata. Em matéria de design, vai muito de gosto para gosto. Mas no caso do Corsinha, eu acho um carro interessante, tá? Não é um carro que chama atenção, mas não é um carro que é considerado um carro feio. Ele tem sim o seu charme, né? Mas agora a gente vai falar sobre o interior e a gente vai mostrar também algumas diferenças que a gente encontra nele, tá? Detalhe que essas modificações que a gente fez, todas são reversíveis. Então, a partir do momento que o Thiago não gostar mais dessas modificações, ele pode simplesmente tirar sem deixar nenhum rastro. Falando aqui do interior do Corsinha, barulhinho das marcas de guerra, carro 95, né? Mas vamos lá. Carro 95 que dá de 10 em questão de acabamento dos carros atuais, né? Isso a gente não encontra mais hoje em dia, né? No caso de as portas revestidas em tecido. Claro, a gente tem bastante presença de plástico e também de parafusos, mas lembre-se que você está dentro de um Corsa. Outro detalhe é que é muito interessante que aqui, coisa que não tem em muitos carros hoje em dia, é a disponibilidade de você colocar um kit 2 vias, que aumenta bastante a sua experiência sonora aqui dentro do carro. Primeiro, aqui você tem a opção que você consegue colocar alto-falante e aqui o tweeter. Aqui nós temos vidro elétrico nas duas portas e, claro, o retrovisor é de maneira manual. Falando aqui do conforto que você tem quando você entra dentro de um Corsinha Wind. Bom, detalhe, bancos muito confortáveis, tá? Com um tecido muito agradável. Bastante presença de plástico aqui no painel, mas algo bem comum. Um porta-luvas aqui bem honesto, com espaço para 2 copos e também um porta-cartões. Logo abaixo do porta-luvas nós temos uma área aqui, parece uma mesinha, muito interessante, dá para você colocar mais coisas ali. Falando aqui da parte central do nosso console, né? Vamos começar aqui pelo topo, o TID. Claro, esse carro não vinha com o TID original, né? Aqui no lugar tinha um porta-objetos quase que inútil, porque ele era bem raso. Então no lugar a gente colocou esse TID. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente explica para vocês como que a gente montou esse TID aqui, tá? Mas vamos lá, você tem basicamente duas opções. Existe o TID e existe o MIDI. O MIDI é basicamente o computador de bordo, onde ele mostra se a pastilha de freio está gasta, onde ele mostra se uma luz queimou, consumo instantâneo, autonomia. Isso a gente encontra, por exemplo, no Astra GSI, tá? Existe o TID, que é o que a gente tem aqui, que também existem nos Astras mais comuns, que basicamente mostra apenas 3 informações: data, hora e computador. Basicamente mostra 3 informações: data, hora e temperatura externa. Detalhe, isso não é um computador de bordo, coisa que a gente vê muito em anúncios de Astra. A gente vê, Astra com computador de bordo. Não, isso não é um computador de bordo, tá? Isso é um TID. Bom, vamos lá. Saídas de ventilação, são 4. Você tem a opção aqui de fechar elas. Tem o pisca-alerta. Aqui nós temos os controladores da ventilação, ar quente e ar frio. E aqui embaixo nós temos o redirecionamento do ar. Aqui nós temos uma gavetinha onde tem o cinzeiro e um espaço para você colocar mais alguma coisa. E embaixo nós temos um porta-objetos, um pouco grande até. E aqui a manopla do câmbio de 5 velocidades. Agora, falando aqui do volante, nós temos um volante de 3 raios, nesse caso o do Vectra, tá? O original desse carro tem apenas 2 raios e particularmente é um volante que eu acho bem feio, tá? Então aqui esse tem o mesmo diâmetro, então dá aquela impressão do volante está muito grande diante da proporção do carro como um todo. Painel, nós temos o velocímetro, o nível de combustível e também o nível na verdade a temperatura do arrefecimento, começando já em 90 graus. Falando aqui do espaço traseiro, bancos seguindo a mesma padronagem dos bancos da frente, tá bem confortáveis. Aqui essa lateral aqui em tecido, tudo em tecido. Aqui, como eu falei, a regulagem, né, tanto do passageiro como do motorista, do cinto aqui. Apoio de cabeça como opcional, tá? E esses negocinhos aqui que o dono colocou, que pelo amor de Deus, né?
aqui nós temos cinto de 3 pontos apenas para os ocupantes das pontas. Aqui no meio é cinto abdominal mesmo. E vamos lá, regulei aqui para mim. E, cara, é um espaço muito bom. Eu tenho 1,77 m de altura, sobra aí basicamente 4 dedos do banco da frente. Um espaço muito confortável, muito bom, tá? Vamos lá, aqui no centro, um túnel central relativamente alto, porém não tão largo, tá? Ele tem mais ou menos 1 palmo de altura. E aqui nas laterais, tá? Nós temos 2 ganchinhos para você colocar talvez uma roupa, tá? Algum cabide aqui. Bom, galera, agora a gente está dando uma volta com o Corsinha. Vamos lá. Primeiramente, você vai me ajudar muito se você conseguir se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito e eu sempre tento trazer toda semana aqui conteúdos relevantes, conteúdos que ajudem as pessoas. Então, essa basicamente seria uma retribuição muito válida que vocês conseguiriam apresentar para mim, tá? Deixando o like, compartilhando e se inscrevendo. Vamos lá. Corsinha Wind, tá? Carro surpreendentemente confortável, bacana de dirigir. Não temos direção hidráulica, mas é bem levinho, ó, com uma mão aqui em movimento ele já consegue ser bem leve. Bom, um carro 1.0, concepção de motores mais antigos, né? Então a gente não pode exigir muito em questão de performance como os 1.0 que a gente vê hoje aí. Mas é aquilo, né? Um carro simples, de construção bem simples. A gente consegue encontrar bastante material aqui de baixo custo, né? Que era a ideia desse carro, fez tanto sucesso, né, aqui no Brasil. Mas assim, vamos lá. Falando de suspensão. Suspensão, como eu falei, muito confortável, tá? Não faz barulhos. Freio o necessário para esse carro. Esse carro não é de track day, então você não tem a menor necessidade de um mega poder de frenagem. Não temos aqui, claro, mediante a época, né, freios ABS, EBD e essas tecnologias todas aí. Acho que o triunfo desse carro aqui é a questão do peso, né? A gente tem apenas 50 cavalos, mas também temos apenas 845 quilos. O que faz dele um carro até que ágil. Ele tem torque em baixas rotações, né? Talvez você sinta um pouco de falta de torque nos momentos de, sei lá, talvez seu Corsinha esteja carregado, você precisa encarar uma subida muito longa. Numa retomada de alta velocidade, aqui em baixa ele desenvolve bem, você reduz e ele vai, mas numa retomada talvez de uma velocidade um pouco mais alta, naquelas estradas que são apenas mão dupla, porém somente uma faixa, né? E em contrapartida você tem, claro, essa questão de, que eu não diria jamais que é um defeito do carro, né? Isso é uma característica do carro, mas em contrapartida você tem um carro hiper econômico. Vou deixar aqui os dados de consumo para vocês. E nós temos também um carro com baixíssimo custo de manutenção, além de ser uma manutenção bem simples. Em relação a peças, você encontra facilmente, né? Em qualquer lugar você encontra peça para esse motor, na verdade para o carro, né? Peças componentes de suspensão e tudo mais você encontra em vários lugares com um valor bem acessível. Bom, é um city car, é um carro para cidade, então é um carro bem compacto, de dirigir é muito fácil e de parar em vagas também é muito fácil, você acha vaga muito fácil. Porém, vamos lá, essa parte de parar em vagas, né, existe um ponto muito importante, que aqui no vídeo, no canal, na verdade, se você já assistiu outras avaliações, sabe que no final de cada avaliação eu passo 2 pontos que eu considero pró e 2 pontos que eu considero contras do carro, né? Bom, vamos lá, falando do primeiro ponto
positivo. Custo-benefício: o carro tem peças baratas, é econômico, você encontra peças de maneira fácil, por isso do preço tão baixo. Segundo ponto, confiabilidade: é um carro que dificilmente ele vai quebrar na sua mão, a não ser realmente que você deixe a manutenção bem precária, tá? Mas de caso contrário, ele não vai te deixar na mão. É uma manutenção simples que traz essa simplicidade, com essa simplicidade, a robustez, tá? Então, um carro bem robusto. Vou falar sobre os dois pontos negativos do carro. Antes de falar, eu preciso comentar com vocês que foi difícil achar pontos negativos nesse carro, tá? Eu não poderia usar torque e potência como pontos negativos, afinal, a proposta do carro não é ser um carro rápido, né? É ser econômico. E vamos lá. Primeiro ponto negativo: o carro é muito visado. Então lembra que eu falei que é fácil de achar vaga, de parar na rua? Realmente é fácil, mas tome cuidado, porque esse carro é muito visado. Se você parar ele na rua, é muito fácil dos caras levarem. E o segundo ponto, que nem sei, ainda entra naquela questão que eu falei do torque, da potência não entrar como ponto negativo, mas como eu sou obrigado aqui a passar dois pontos negativos, eu coloquei esse como sendo o segundo ponto, que é a segurança. Não temos aqui airbag, não temos aqui freio ABS. E assim, eu realmente coloquei esse ponto por precisar passar dois pontos negativos, tá? Mas tudo que você vê nesse carro tem um propósito. Então o carro, ele tem, eu não poderia falar sobre o acabamento. Por quê? Porque isso é da categoria, é do carro, é da época. Segurança, mesma coisa. Eu tô colocando aqui, mas é apenas para você ficar ligeiro. Se você pegar um carro desse, não vai querer acelerar como se você estivesse num carro onde você tem esses controles, tá? Onde numa urgência você precise frear forte e tem um ABS ali te ajudando a manter o controle do carro. Mas, sinceramente, é um ponto assim que eu fiquei ali meio com o pé atrás de colocar, mas acabei colocando, tá? Bom, agora vamos fazer o quê? Jogar o Corsinha na estrada e eu vou relatar pra vocês o que ele me passa de sensação. Se é um carro, se ele tem uma potência interessante para andar na estrada, de um modo geral, se ele vai bem. Galera, estamos aqui na rodovia dos Bandeirantes. Falar aqui do Corsinha na estrada. Estou aqui a 120 km por hora, velocidade da via. Vou tentar ultrapassar o Fit, eu não vou reduzir, tá? Seta bem baixo, 120, 130, bem baixo. Olha, ele vai até uns 140, ele vai bem. Tirei o pé aqui, tá? Ou seja, dá pra andar bem na cidade, na rodovia? Sim, o carro vai te atender na rodovia tranquilamente. Claro, se o carro estiver mais carregado, ele vai sofrer um pouco mais, tá? A parte do conforto, o ar-condicionado entra nesses pontos, né, que não tem. Então, para fazer viagens pequenas, o carro vai super bem, tá? Eu e o Thiago aqui, né? Então, o carro tá desenvolvendo super bem. Ó, eu não tô com o pé embaixo aqui, tá? Tô a 120. Tô com talvez 30, 40% do pedal no acelerador. Tá tranquilo, tá? Para ultrapassagens, ó, tô vindo um Golfão, eu vou acelerar do lado do Golfão? Não vou, não sou bobo. Dou seta, deixa o cara passar. Você tem que entender o carro que você tá, né? Então é isso, galera. O carro te atende sim na estrada. Claro, não sei, depende se você tiver uma família, tiver filho e tudo mais. O carro vai penar um pouquinho, vai sofrer um pouquinho nas subidas mais longas, mas vai, se envolve bem. Bom, essa foi a avaliação do Corsa Wind. Espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com a galera, deixa o seu like, que isso me ajuda muito. E claro, se inscreve no canal para receber tudo de novo que eu posto aqui semanalmente.